Ontem, Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, fecharam um acordo para avançar com duas propostas de interesse do governo. A primeira é o fim da jornada de trabalho de 6 dias por 1 de folga. A segunda é o fim da taxa sobre as compras internacionais de até $50, a chamada taxa das blusinhas. Hora de receber Berenice Leite aqui no nosso telão para analisar, junto com a Guta Pini e com Marcelo Suano, essa primeira informação que a gente traz para você nessa manhã. E aí, Berenice, o governo tratava esses dois temas como cruciais e aí, a menos de 40 dias do primeiro turno das eleições presidenciais, Motta e Alcolumbre foram lá nesse almoço e entregaram assim, ó, 2 bandeiras eleitorais para Lula, é isso? De bandeja, né? É isso, Daniel. De bandeja. Olha, eu nunca vi tanta rasgação de seda numa coletiva de imprensa como ontem, viu? Nem parece que Davi Alcolumbre e o presidente Lula estavam há tanto tempo sem se falar. Talvez deu até saudade, né? Porque eles estão, assim, numa verdadeira lua de mel. Elogios de cá, elogios de lá. E como disse a Tereza Leitão, que é agora a nova líder do governo no Senado, responsável pela articulação, se bem que ela não teve participação nenhuma nessas pazes que foram feitas, né? Mas tá tudo destravado. Essa é a frase que vai ficar agora. E ao que tudo indica, já para a semana que vem, nós teremos uma votação importante na Comissão de Constituição e Justiça. Parece que o relator que foi designado, que é o senador Omar Aziz, não vai apresentar nada de diferente no texto, até para que dê mais celeridade na tramitação. Se o Senado colocar ali alguma alteração no texto da PEC 6x1, né, que vai colocar fim a essa escala 6x1, o texto vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados. Então, ao que tudo indica, o texto vai ser votado do jeito que está, do jeito que veio da Câmara, e, inclusive, com chances de tudo acontecer já na semana que vem. É por isso que eu digo, Daniel, quando eles querem, eles votam tudo rapidinho, viu? Agora, Berenice, vamos trazer juntos aqui, agora, alguns trechos dessa coletiva de ontem, do Hugo Motta, do Alcolumbre, do Lula, juntos ali, depois desse almoço. A começar pelo que disse o Lula a respeito da possível aprovação da taxa das blusinhas. Vamos ouvi-lo. E eu fiquei muito feliz porque tanto o companheiro Alcolumbre, sabe, decidiu colocar esses temas na pauta de votação, como o companheiro Hugo também. Pois é, a gente já falou há pouco sobre essa rasgação de seda, né, Berenice, entre os três. Teve uma fala do Davi Alcolumbre com muitos elogios, inclusive, ao Lula. A gente vai trazer esse ponto daqui a pouquinho também, mas nessa mesma coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também falou, ele trouxe um destaque lá, não é? A comissão isso mesmo. Que terá a presidência indicada pela Câmara e a relatoria indicada pelo Senado, com a finalidade de aproveitarmos a janela do esforço concentrado da próxima semana para aprovarmos no plenário da Câmara e em seguida o Senado também terá a oportunidade de apreciar. Passo a palavra mais uma vez para você, Berenice. Pois é, Daniel. E além disso, na coletiva de imprensa, que foi ontem lá no Palácio do Planalto, logo após a reunião dos três, né, Hugo Motta, Davi Alcolumbre e também o presidente Lula, o Davi Alcolumbre, ele disse também que o Congresso vai analisar outras propostas, além da MP da taxa das blusinhas, né? Imposto que foi, inclusive, colocado por esse próprio governo e que agora eles estão aí com essa solução, né? Trazendo um remédio para um caos que eles mesmos trouxeram. Agora, entre elas também, né, tem essa PEC que eu já tinha citado para vocês, do fim da escala 6x1, a PEC da segurança pública, que em tese vai tirar a autonomia dos estados e outros projetos votados para os minerais críticos, não é isso? Minerais críticos, isso mesmo. Vamos acompanhar o que disse o Alcolumbre. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Motta, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento.
Pois é, e o presidente Lula também, né? Aliás, o Alcolumbre elogiou muito o presidente Lula publicamente ontem durante essa coletiva e disse que a relação entre os dois tem gerado bons resultados. Vamos ver. E a relação construída entre o Poder Executivo, mas muito especialmente a nossa relação minha e do Hugo Mota com o senhor enquanto presidente do Brasil, ela tem dado muitos frutos positivos ao povo brasileiro. Porque nós temos a capacidade de, com o olhar, com a compreensão das nossas responsabilidades, aliás, do tamanho das nossas responsabilidades, de dar as soluções aos problemas que a sociedade espera de nós. Sem pensarmos em filiação partidária, sem pensarmos em posição ideológica, mas pensando no Brasil e nos nossos compromissos assumidos perante a sociedade brasileira enquanto líderes, chefes de poder. Daniel? Muito bem, eu vou pedir aqui a análise do professor Marcelo Suano sobre o que disse aí, por último, o Davi Alcolumbre, que fez esse elogio público a Lula depois de meses ali de um conflito nos bastidores também, mas agora ele disse que a relação está muito boa e que essa boa relação tem gerado resultados interessantes para os três poderes. Daniel, primeiro um abraço para Berenice e vou pegar um ponto do que ela trouxe, em que ela disse essa troca de afagos, esse chamego para indivíduos que estavam se odiando num passado muito recente. O bom de você não ser um apedeuta, não ser um ignorante, é que você estuda. E a história me ensinou algumas coisas, estudar a história me ensinou algumas coisas, dentre elas, a identificar que a relação entre indivíduos que estão preocupados apenas consigo próprio, e eles fazem, inclusive, um tipo de relacionamento questionável, até juridicamente, não é uma relação de honra, não é uma relação de ideias, é uma relação de suzerania e vassalagem. O que é uma relação de suzerania e vassalagem? De uma forma simples, suzerano é aquele que manda e o vassalo é aquele que se submete e obedece. Aí você vê ali 3 suzeranos que querem mandar em todo mundo. Por qual razão eles estão numa condição de vassalagem em relação ao presidente da República? Porque eles têm interesses próprios e eles têm interesses porque eles sabem que a impossibilidade ou a impossibilidade de eleição ou a possibilidade de ser eleito o atual presidente vai conseguir garantir que eles fiquem isentos das bobagens que cometeram ao longo desse processo. Isso é uma relação que foi criada para garantir a eleição de um indivíduo para protegê-los. Não tem nada de republicano, e eu não gosto desse termo, mas é o termo mais adequado, ou seja, de coisa pública. Não tem nada de coisa pública aí. São apenas interesses pessoais. Querem passar a escala 6:1, querem passar, afinal de contas, a questão da PEC de segurança, querem passar a questão das terras raras. Por qual razão eles estão fazendo isso? O objetivo deles é trazer uma pauta eleitoral para garantir a eleição do indivíduo que, nesse futuro breve, poderá protegê-los, porque eles fizeram muita bobagem. Esse é o ponto. Hora de receber também a Guta Pini, chegando por aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia, Guta, seja bem-vinda. Sua análise. Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Olha, nessa imagem aí, aparece uma sombra. Eu não sei se todos conseguiram perceber, mas existe uma sombra quase imperceptível, mas é a sombra do ministro Alexandre de Moraes. Esse encontro aí, essa troca de afagos, ela foi possível porque o ministro Alexandre promoveu um jantar na sua própria casa e ele ofereceu esse jantar para o Lula e para o Alcolumbre, para tratar aí de uma aproximação desses dois personagens que, se tem uma coisa que eles não fazem, é trabalhar pelo país. Agora, por que se deu esse encontro e esse alinhamento de astros entre eles? Todos esses personagens aí, os 3 que estão nessa coletiva, o Lula, o Alcolumbre e o Hugo Mota, os 3 aparecem no escândalo do Banco Master. Os 3. E a sombra, o ministro Alexandre de Moraes também. E existem, as investigações estão caminhando a passos lentos, mas existe uma investigação que pode comprometer esses 4 personagens. O Davi Alcolumbre, inclusive, aparece ali em alguns dos diálogos, né? Fazem referência a ele, quando ele pergunta das Suíças. O presidente Lula, em
encontros fora da agenda com Daniel Worcaro, fazendo ali a sua orientação. Não vende agora não, vamos trocar o presidente do Banco Central. E também o Hugo Mota, existe um caso envolvendo a própria cunhada, da compra de um terreno, que também envolve esse financiamento com o Banco Master. Então, e a esposa do ministro Alexandre de Moraes, com aquele contrato de 129 milhões. Não podemos esquecer isso. Todo esse alinhamento aí, ele acontece depois desse jantar e tem esse contexto de Banco Master envolvendo todos eles. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre a reação da Confederação Nacional da Indústria a respeito dessa possível retirada aí dessa taxa das blusinhas. Tem gente que chama de taxa das comprinhas também. Segundo a CNI, isso pode ameaçar mais de 190 mil empregos no Brasil. Com base em dados do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a CNI calcula que a produção doméstica perderá R$ 3,11 para cada real gasto em encomendas de pequeno valor adquiridas em sites estrangeiros. Ainda de acordo com a entidade, o fim da alíquota pode gerar a perda de quase 22 bilhões de reais da indústria brasileira. A estimativa é de que o volume de encomendas pelo Remessa Conforme chegue a aproximadamente 250 milhões de reais neste ano, enquanto com o imposto mantido seriam cerca de 195 milhões. Segundo analistas da CNI, o impacto seria maior para os setores de vestuário, eletrônicos e bens de consumo que concorrem diretamente com produtos importados. Antes da gente ouvir novamente aqui a Berenice Leite, o Suano e a Guta Pini, a PEC da escala 6x1, que também foi tema dessa reunião, desse almoço ontem, também deve avançar na Comissão de Constituição e Justiça durante o esforço concentrado da próxima semana. E no site da Revista Oeste, o repórter Bruno Azambuja, direto de Brasília, detalha ao menos 12 emendas apresentadas por senadores para modificar o texto aprovado na Câmara. As propostas incluem mudanças no limite semanal de trabalho, regras de transição e maior espaço para negociação coletiva. Berenice Leite, em apenas 5 dias de tramitação na CCJ, 12 emendas apresentadas, todas pela oposição. Pois é, Daniel, por aí a gente já vê a necessidade desse texto ter mais tempo para o debate público. Logo que passou ali na Câmara dos Deputados, e eles ainda alegam isso, né? Olha, mas nós cumprimos com tudo que exige uma proposta de emenda à Constituição, que seria no mínimo 10 reuniões para ouvir os demais setores que são afetados, que vão ser diretamente prejudicados por esse texto que se apresenta no Senado Federal. Mesmo assim, a maioria dos deputados, justamente por estar em ano eleitoral, optou por aprovar, até porque essa é uma pauta muito popular e eu considero populista do ponto de vista eleitoral, né? Agrada a todos os trabalhadores ter um dia a mais de folga. No entanto, é importante que essas pessoas, esses trabalhadores, não sejam iludidos sob a justificativa de que terão seus salários mantidos e até mesmo emprego. 40 representantes do setor produtivo, que envolve indústria, comércio, agronegócio, estiveram em pelo menos 2 agendas com o senador Davi Alcolumbre e também com lideranças da oposição que apresentaram essas emendas. E, Daniel, vou dar só um exemplo rápido de uma dessas emendas que traz ali a dificuldade de quem tem trabalho autônomo e de quem faz escala, né? Por exemplo, os enfermeiros que trabalham numa escala totalmente diferente dessa, 5x2 que está sendo proposta. Então, como é que fica para o trabalhador? A gente está sempre aqui defendendo o setor produtivo, mas e para o trabalhador que não pode se permitir ter só um emprego e que tem 2, 3 empregos para manter a sua renda e a capacidade de sustentar a sua família? Essas pessoas vão ser impedidas de trabalhar? Elas trabalham por necessidade. Como é que vai ser isso? O trabalhador vai ser multado por trabalhar? Fora quem ficar desempregado, que vai ter que optar pela informalidade. Então, é muita falta de responsabilidade por parte do senador Omar Aziz apresentar o mesmo texto que veio da Câmara e negar, porque foi isso que eu fiquei sabendo nos bastidores, que ele não vai aceitar nenhum tipo de modificação no texto que poderia vir por essas 12 emendas. Daniel. Marcelo Suano.
Eu vou pegar um ponto que, mais uma vez, essa nossa meia-direita, porque ela distribuiu. Por que meia-direita? Porque no nosso time não tem meia-esquerda, ponta esquerda, nem lateral esquerdo. É tudo à direita. Né? Eu vou pegar esse ponto que essa nossa meia-direita trouxe acerca da demagogia que está sendo apresentada. O negócio é tão absurdo, é tão banal, é tão absurdo que não é difícil de você compreender. Ora, foi criada uma taxa das blusinhas porque eles queriam turbinar nada mais, nada menos que os impostos. Eles queriam arrecadação. E agora eles passaram a botar culpa nos empresários, dizendo que a taxa era necessária porque os empresários estavam se sentindo prejudicados. O problema é mais simples do que se pode imaginar. Por que os empresários são prejudicados? Porque tem muito imposto jogado na cabeça deles. E eles se sentem prejudicados quando eles veem que as plataformas podem distribuir produtos com uma facilidade muito grande. Aí fica o problema para o setor industrial, que tem uma concorrência que eles consideram desleal, e o problema para o setor comercial, que tem uma concorrência que eles consideram desleal também. Isso significa o quê? Que você vai sobretaxar a compra que venha da China? Não. Você reduz o imposto, você cria uma condição de investimento externo direto, você cria a condição, por exemplo, do que já está acontecendo. Parte dos produtos que vêm da China, eles chegam para centros de distribuição que geram empregos, tanto quanto no comércio. O problema é como que você vai trabalhar com o modelo econômico, Daniel. E é isso que eles não estão preocupados. O que eles querem fazer? Estão apostando nos 30 milhões, 36 milhões de brasileiros que compram nas plataformas, mas eles vão tomar uma pancada dos empresários do setor comercial e do setor industrial. Significa que eu sou contra a importação? Não. Eu sou a favor de que seja feito de uma maneira muito bem pensada. A prova de que seja ser bem pensada é que há segmentos que precisam de um regime diferenciado e eles não estão trabalhando na discussão disso. Diga, Guta. Inclusive, pensando nesse ponto do professor Suano, o senador Isalci Lucas propôs algumas alterações no texto da medida provisória dessa taxa das blusinhas, que vai se transformar em lei, pensando no setor industrial, para minimizar aí essas perdas, porque, de fato, é um setor que precisa de uma reforma estrutural. Essa parte, toda a questão econômica do Brasil, de exportação, de importação, precisa de reformas estruturais, porque existe esse setor produtivo aqui no Brasil e que acaba tendo uma concorrência desleal com essa importação mais barata, porque existe um custo para essas empresas aqui no Brasil e isso precisa ser enfrentado. Agora, o problema é que nessa equação a conta sempre fica para o trabalhador. Sempre fica para o brasileiro. Então, é algo que o governo precisa encarar, mas ele não quer encarar. No momento, ele precisava o quê? Arrecadar. Então, como o professor Suano bem trouxe o contexto, então agora a gente vai colocar a taxa das blusinhas. Agora, o que o governo quer? Se eleger. Então, ele vai tirar a taxa das blusinhas. Agora, o problema estrutural, que é encarar a questão do custo Brasil, isso ninguém quer encarar. Porque isso aí não dá voto, isso é uma discussão chata, é uma discussão que não é popular, mas, no fim das contas, alguém vai pagar essa conta e nunca vai sair do bolso do governo. Pois é, em linha com o que está dizendo aí a Guta Pini, uma discussão chata, uma discussão impopular e também em linha com o que disse a Berenice Leite agora há pouco no seu comentário sobre essa análise assodada dessa PEC da redução da jornada de trabalho. Quero trazer aqui a manifestação da nossa audiência também, que nos ajuda nesse amplo debate que a gente faz todas as manhãs aqui no Jornal da Oeste. O Emerson Alencar escreveu o seguinte, Berenice: eu sou a favor do fim da escala 6x1, mas necessita um amplo debate na sociedade. De forma eleitoreira, diz ele, é irresponsabilidade e vão terminar de quebrar o país. Berenice. Você me ouve? Zé, quero aproveitar da participação no nosso chat. Sim, sim. E trazer para qual fato que ocorreu na Câmara dos Deputados, né? Lá eles fizeram essas 10 sessões, mas algumas só para cumprir o protocolo. Durou 2 minutos. Abriram e fecharam a sessão. E quem foram os representantes da sociedade civil que participaram dessas audiências? Eles trouxeram os sindicatos, claro, sempre do lado da pauta esquerdista, sindicatos que geralmente quem trabalha ali dentro não conhece a realidade do trabalhador e só serve
para arrecadar. Então, nós tivemos a exemplo ali o ministro Guilherme Boulos, que nunca trabalhou na vida, não sabe sequer as regras de uma CLT e estava lá dando os seus pitacos, falando, olha, o trabalhador precisa ter mais um dia para descansar e estar com a família, que ele vai estar mais motivado. Concordamos, mas quando o estudo, a viabilidade técnica e o impacto disso não conseguiram trazer nada que justificasse e que realmente mostrasse preocupação com o impacto econômico do nosso país. E olha que a nossa economia já não está indo nada bem, né? Então, esses representantes da sociedade civil e do próprio governo federal, na verdade, não representam os trabalhadores, muito menos o setor produtivo. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.